Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre formatos em desenho técnico, né? Lembrando que a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o órgão brasileiro responsável por normatizar várias questões relativas a desenho técnico, além de, claro, outros assuntos relativos a várias áreas do conhecimento. Bom, a NBR 10.068 é a responsável, então, exclusivamente por trabalhar as questões da folha de desenho. Quando a gente fala em formato A4 para poder imprimir um documento do Word ou qualquer outro documento, nós estamos falando daquele papel comum de impressora. Na verdade, aquilo ali é um formato da série A, cujo tamanho dele, as dimensões, formam então o formato A4. Existem outros formatos disponíveis para a gente, né, formatos maiores, onde você consegue então imprimir desenhos de formas maiores, né? Eu não vou ficar me prolongando demais em relação a essas normas aqui. Você pode baixar essas normas pelo meu site, né? Se você vier aqui na internet em cadcurso.com.br, e entrar lá na aba de downloads, você então consegue baixar todas as normas da ABNT para desenho técnico, né? Vem aqui em downloads aqui, acha aqui a primeira, né, download das principais normas da ABNT exclusivamente para desenho técnico. Você pode clicar aqui e fazer o seu download. Isso aqui é um arquivo zip, tá? Que contém vários arquivos em PDF. Você pode então vir neste site cadcurso.com.br, pode vir direto /downloads aqui, ou então você clica no link e você então vai achar vários formatos. Um deles então é esse formato, essa norma NBR 10.068, ok? Bom, ela trata especificamente sobre os formatos da série A, né? Sabemos então que existem formatos que vai desde o A0 até, na verdade, vai até o A6. Aqui está falando até o A4, mas ainda tem o A5, que é a metade do A4, e o A6, que é a metade do A5, né? Se você for olhar, o maior formato existente é o formato A0, as dimensões em milímetros, tá? Ou seja, são 84 por 118,9 centímetros. Se você dividir no meio, então, formato A1, você vai obter o formato A1. Nota que o 841 repete aqui. Se você dividir o A1 no meio, você terá o A2. Note que o 594 repete aqui. Se você dividir o A2 no meio, teremos então o A3. E se dividirmos o A3 no meio, teremos o formato A4, né? Praticamente aqui uma divisão quase que igual, né? Então aqui a primeira coisa que ele fala é sobre as dimensões dos formatos, ok? Mas ele também fala de uma obrigatoriedade do posicionamento desse quadro de legenda, que é o quadro de informações, obrigatoriamente aqui na parte inferior direita, ok? Outra coisa que ele nos instrui um pouquinho mais abaixo, aqui você vai ver então as medidas do papel. Um pouco mais abaixo aqui ele nos instrui em relação às margens, né? No formato A0 eu tenho que dar uma margem de 25 centímetros à esquerda e à direita de 10, sendo que a grossura da linha é 1,4 milímetros. Essas linhas aqui, essas espessuras aqui de linha, elas estão na NBR 8403.
tá? Que fala exclusivamente sobre lines. E então a gente tem que seguir essas medidas aqui, incluindo a espessura da linha, para colocar as margens no nosso desenho, ok? Pronto. Sabendo disso, como que a gente faz então o nosso desenho, né? Isso aqui é uma escala métrica de referência, enfim. Vamos então ao AutoCAD e vamos imprimir, né? Criar um formato para imprimir este desenho aqui, tá? Independentemente do tamanho desse desenho, você vai então trabalhar com a escala do tamanho que você viu aqui no nosso desenho, ok? E depois você vai ajustar o tamanho do formato usando o comando Scale, ok? Então olha só, presta atenção, vamos deixar aqui as nossas medidinhas aqui para a gente poder trabalhar. Imagine que você queira imprimir esse desenho no formato A4, ok? O formato A4, então você vai lá na norma e vai ver que as medidas dele são 210 por 297 milímetros, né? 21 por 29,7 centímetros. Bom, o que a gente vai fazer? Então, fazer um retângulo usando o comando Line com esses desenhos. Só que o seguinte, vocês lembram que a margem tem que ter uma espessura diferente? E qual que é o tamanho da margem lá? Pelo que a gente viu, o papel A4 tem a espessura da linha de 0,5 milímetros. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova camada em Layer Properties Manager. Vou criar uma camada aqui de formatos. Formato A4. Por que formato A4? Porque a espessura da linha do formato A4 é diferente das demais, né? Então é 0,5. Então vou vir aqui nessa parte aqui, que é a espessura da linha, né? Em formato A4, eu vou clicar aqui e vou escolher então a linha 0,5 milímetros, exatamente conforme estava mostrado lá na tabela. Veja como que a linha ficou mais grossa. Vou manter então esse formato na cor normal. Vou pôr a cor branca aqui, né? Ok, preta, né? Cor normal aqui. Vou fechar e vou então desenhar o comando Line com as medidas 210. Opa, esqueci de trocar então aqui o formato, só um minutinho. Vou colocar aqui formato A4, L Enter, 210 por 297. 210 e aqui eu fecho. Bom, esse é o meu formato caso eu queira imprimir esse desenho com a folha em pé. Caso eu queira imprimir com a folha deitada, eu faço simplesmente o contrário. Eu venho aqui e digito 297 210 297 210. Ok? Só isso. Dessa forma, agora eu vou vir fazer as margens. Vamos relembrar então quais foram as medidas nas margens aqui que ele me pediu, hein? Aqui, ó, formato A4. Vamos diminuir aqui. Aqui, ó. Eu tenho aqui então do formato A4 uma margem à esquerda de 25, uma à direita de 7. Superior e inferior eu posso colocar do tamanho que eu quiser, não está normatizado. Então o que eu vou fazer aqui? Um offset de 25, pegando da esquerda para dentro. Posso fazer aqui também. Ok? Vou pôr um offset de 7,
Ó, Enter, 7 Enter, daqui para dentro e daqui para dentro. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou colocar em cima e embaixo 10 milímetros também. Ó, Enter, 10 Enter, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Eu estabeleci minhas margens. Bom, sendo assim, com o comando fillet ou com o comando trim, eu vou mexer nas quinas do meu desenho, usando fillet ou usando trim. Aqui eu usei fillet e aqui também eu vou usar fillet. Eu não sei porque eu prefiro usar fillet, viu, gente? Acho que é mais fácil de pegar as linhas. Estou só digitando F Enter e apertando Enter. Veja como ficaram os nossos formatos então. Esse aqui é o A4 em pé e esse aqui é o A4 deitado. Ok? Bom, o próximo passo agora é colocar a nossa legendinha aqui. Sendo assim, eu vou pedir para vocês digitarem a palavra Tool, Palettes. Quando você digita Tool, já aparece ele aqui para vocês aqui, ó. Tool Palettes. Você pode clicar. Ele já aparece para você aqui, né? Pode aparecer desenhado de qualquer forma. Aqui são abas dele, ok? Quero que você clique em Tables, onde temos aqui algumas tabelas, tá? Vamos sair do formato A4 e entrar na camada 0, onde a linha é mais fina, tudo bem? Eu vou escolher essa primeira opção. Bom, por que está tracejado aqui? Provavelmente minha camada 0 está tracejada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, ó, camada 0 tracejada. Deixa eu colocar ela para contínua. Pronto, agora está no jeito. Bom, eu peguei essa segunda opção aqui, ó. A única coisa que eu fiz foi clicar aqui e arrastar. Tá vendo? Segunda opção. Vamos conhecer as outras opções. Eu tenho esse quadro aqui que é um pouco maior. Tenho esse quadro aqui que é minúsculo, tá vendo? Não vou nem tirar ele. E tenho esse quadro aqui também, que é o terceiro quadro aqui, que também é minúsculo. Dá uma olhadinha. Tá bom? Então, eu peguei essa segunda opção, que é o Drawing Legend Table Style Metric. E aqui eu vou então fazer parte da minha legenda. Vamos entender um pouco mais desse quadro aqui. Arrasta ele um pouco mais para cá. Se eu clico nesse quadro e ele me marca, pegando este triangulinho aqui, eu consigo então aumentar o tamanho dele. Nessa parte do meio aqui, eu consigo então mexer nas minhas colunas. Ok? Caso eu queira deletar uma linha, eu clico nessa linha que eu quero deletar e escolho a opção Delete All. Você vai ver que tem 7 linhas, agora passa a ter apenas 6. Tá vendo? Vou deletar mais uma aqui só para vocês verem. Ok? Se eu quiser inserir uma linha acima dessa, eu vou em Insert Row Above. Inserir uma linha acima, vou inserir outra acima. Se eu quiser inserir uma linha abaixo, Insert Row Below, que vocês vão ver então que a partir dela vai ser criada uma nova linha. E posso continuar deletando aqui. Ok? O que mais que eu preciso mexer aqui? Bom, eu preciso fazer com que esse quadro seja visível. Notem
a diferença de tonalidade entre essa linha e a linha do quadro. Tá vendo que ela está um pouco mais acinzentada? Então, é sinal de que eu preciso preencher as bordas desse quadro. Então, como é que eu faço? Eu vou marcar todas as células clicando aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Eu vou clicar e arrastar daqui para cá, pegando todas as células. Estão vendo? Eu cliquei, arrastei, agora eu vou soltar o mouse. Meu desenho então ficou todo marcado. Venho nessa opção aqui de Cell Borders e vou escolher em Color a opção By Layer e escolher aqui All Borders. Prestem atenção na mudança de tonalidade dessa linha quando eu der um OK. Vejam como que ela ficou bem mais brilhante, né? Bom, e depois agora basta a gente escrever, enfim, podemos escrever aqui o que quiser. Vou escrever qualquer coisa aqui, para poder, só para andar rápido, tá bom? Tô dando um duplo clique. Dá um OK aqui. Escrevi qualquer coisinha aqui. Vamos ver questões de configuração desse quadro, né? Primeira coisa, eu posso diminuir um pouquinho aqui, porque o quadro, as palavras me permitem diminuir, quanto menor aqui melhor. Se eu quiser centralizar, eu tenho que dar um duplo clique aqui e pegar a parte, esse Azinho aqui, e escolher a opção Middle Center. Vendo? Dá um duplo clique, escolho a opção nesse Azinho, Middle Center. Ok? Mais uma vez, Middle Center. Na verdade, você tem todas essas possibilidades aqui. Depois, quando você tiver um tempo, você treina. Ok? Bom, esse quadro aqui, na verdade, ele teria que ficar idêntico ao do lado de lá, né? É o mesmo quadro, a mesma informação, é o mesmo desenho. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou deletar isso que eu acabei de fazer para não ter que fazer de novo. Então, comando Copy. Clico nele, CO Enter, clico em qualquer lugar e já copio ele aqui para dentro, né? Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar isso daqui com o comando Move, mover ele para a quina da margem. Ok? Pego todo ele, M Enter, comando Move, clico nessa quina e vou ligar ele nessa quina de cá. Gente, aparentemente meu desenho está no jeito aqui, meu formato então está no jeito aqui, tudo bem? O jeito agora é você fazer esse desenho caber aqui dentro. Você tem duas opções, ou você diminui o tamanho desse desenho, ou você aumenta o tamanho desse formato. A opção que eu mais gosto é aumentar o tamanho do formato. Por quê? Porque se eu diminuir esse desenho aqui, se meu desenho está cotado, todas essas linhas aqui vão diminuir. Então essa linha não vai ser mais 330, vai ser tanto que eu diminuí. Aí não faz o menor sentido, não é verdade? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar esse desenho. Bom, você tem que fazer uma conta aí e ver quantas vezes que você vai aumentar esse formato. Eu fiz uma conta rápida assim de olho. Eu vou aumentar esse formato 7 vezes. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso pegar já os dois e aumentar os dois uma vez só. Usando o quê?
usando a escala. Veja bem, essa linha aqui tem 277, ok? Vamos fazer uma conta. Calc. Vamos ver se eu acho a calculadora aqui. Cadê a calculadora? Vamos achar a calculadora de cá então. Calculadora. Vamos fazer uma conta. Eu vou aumentar esse desenho 7 vezes, não é? Essa linha aqui tem 277. Então nós vamos vir aqui, ó. Quanto que é 277 vezes 7? 1939. Bom, depois que eu aumentar esse desenho 7 vezes, essa linha aqui vai ter que estar marcando 1939. Então vamos ver? Eu vou marcar tudo aqui. Digito o comando SC Enter, SC Enter. E digito simplesmente, clico e digito 7 Enter. Com duplo clique com o scroll lock do mouse na tela, eu tento achar o meu formato aqui. Olha eles aqui, ó, já ficaram maiores. Olha minhas letras, tudo bonitinho. Agora eu vou clicar aqui e ver que é 1939, certinho, bonitinho. Aqui também provavelmente vai ser 1885. Deixa eu ver uma coisa. Ah, é porque foi diferente, gente. É isso mesmo. Bom, particularmente eu gosto de manter o meu desenho original fora dos formatos. Por quê? Porque caso eu queira, caso eu necessite modificar o meu desenho, eu tenho o original aqui, modifico ele e tal. Eu não mexo, não atrapalho o meu desenho aqui. O que eu vou fazer então? Vou marcar o meu desenho, digitar CO Enter, CO Enter, clicar em qualquer lugar, de preferência aqui no meio, e simplesmente colocar o meu desenho no lugar que eu quiser imprimir. Olha como é que ficou bonito. Imagina se ele tivesse todo cotadinho e tal, tá vendo? Bom, você ainda tem esse espaço aqui de baixo e o espaço aqui de cima para poder escrever qualquer coisa, algum negócio. Por exemplo, todas as paredes têm 15 centímetros, todas as bonecas têm 10 centímetros. Se eu quiser colocar uma legenda de formato aqui, de achuras, eu posso colocar, né? Aí eu faço um retângulo aqui, ó. Faço um retângulo aqui, qualquer. Um retângulo qualquer, só de curiosidade. Digito lá Tool Palettes aqui, ó. Vou lá na achura. Aqui em ISO Hatches eu posso pegar essa achura aqui e arrastar para dentro desse retângulo. Aqui, ó. Posso aumentar, ficou muito pequenininho. Posso aumentar essa achura aqui para, sei lá, 3 vezes maior. Tá ótimo. Aí, ó. Fiz uma achura aqui. Se eu quisesse colocar essa achura aqui, ó, por exemplo, aumentar ela 3 aqui, né? Então, aqui, ó, eu tenho essa achura e aqui a legenda dela, né? O que seria essa legenda aqui? Posso vir aqui com a letra A, o Azinho aqui, escrever porcelanato de não sei o que, de não sei o que, 60 por 60 centímetros, etc. Aumentar a letra dela aqui para 5. Vamos ver. Ficou pequeno.
aqui aumentar para 5, não para 8. Vamos ver aqui. Eu posso diminuir esse retângulo aqui, está muito grande. Posso aumentar essa letra, não tem problema não. Aumentar a letra dela aqui, ó. Vou colocar 20. Ficou na hora, Pio. Ok. Separar um pouco aqui. Enfim, você consegue então implementar o seu desenho, tudo. Então tem uma legenda aqui e tal, escreve a palavra legenda e tal. Agora a gente vai imprimir esse desenho, né? Bom, como fazer para imprimir? Clica em plot, ou então vem aqui na impressora. Você vai primeiro escolher a impressora. Eu vou pegar um Qt PDF. Qt PDF, isso aqui vai transformar meu arquivo em um PDF. Opções que precisam ser marcadas: esse Fit to Plot, Center the Plot. Papel A4. What to Plot? Você vai escolher a opção Window. Vim aqui e marcar a opção. Clica nessa ponta até na outra. Vamos dar um preview só para perceber se está no jeito aqui. O nosso desenho, então, esse desenho aqui está no jeito, né? E você vem aqui e imprime. Como eu pedi para imprimir como formato PDF, ele vai gerar um arquivo PDF aqui para mim. Senão ele mandava para a impressora e imprimia, né? Qual o nome do arquivo aqui, ó? Vídeo aula de formatos, né? Eu vou escolher aqui então documentos, aula de CAD, tá bom? Vídeo aula de formatos. Tira isso daqui, dá um salvar. Ele então criou para mim um arquivo PDF que está lá dentro da pasta aulas de CAD. Onde é que está ele? Vídeo aula de formatos está aqui. Quando eu mandar abrir, eu tenho então a margem grossa e o meu desenho impresso aqui para mim. Ok? Então, pessoal, é assim, né? Geralmente, quando você manda uma planta para o cliente, você gera um PDF do jeito que você fez e manda o arquivo PDF para ele, né? Que aí ele abre em qualquer lugar, ele não precisa ter AutoCAD para poder abrir. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado aí essa aula e aprendido um pouquinho, tá? Só para relembrar, podemos vir aqui, escolher novamente Qt PDF Writer A4, Preview, Center the Plot, Fit to Paper e o Window aqui. Eu vou escolher então essa opção aqui, ok? A única coisa que eu preciso mostrar para vocês é que quando você escolhe essa opção A4, ele só imprime se o papel tiver no formato, se ele tiver em pé, igual essa primeira opção. Como o meu está deitado, olha como que ele ficou impresso. Na hora que eu clicar em Preview, olha como que vai ficar a nossa página. Isso aqui não é um formato A4. Para resolver essa pendência, o que a gente faz? A gente pega esse formato que a gente desenhou todo ele deitado, marca ele e dá um Rotate. RO, Enter. Aí você vai com F8 ligado, deixar ele em pé
e vim aqui então escolher Qt PDF Writer, Fit to Paper, Center the Plot, A4, Display Window. Vai clicar nessa parte aqui. Na hora que você der um preview, só para constatar, o seu desenho está aqui. Ele vai ser impresso então dessa forma, de uma forma então onde você consegue imprimir ele deitado, ok? Ele vai plotar. Ok, então ele está aqui no aulas de CAD aqui normal, vídeo aula de formatos, deitada, planta na horizontal, planta horizontal, só isso. Salva e ela vai estar aqui, planta horizontal. Sendo assim, você vai ter então seu formato aqui A4 bonitinho, com o seu desenho na horizontal, e pode mandar imprimir tanto que for. Tudo bem? Espero que vocês tenham então gostado da aula. A gente se vê.